Boa noite para você que vai chegando para esse momento da nossa live, da nossa série Conhecendo as Emoções. Vamos dar continuidade a essa série que eu iniciei na semana passada, onde nós falamos de Abraão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Convide alguém que você deseja que escute essa palavra nessa noite. Vamos falar de Jó hoje, da solidão de Jó. Tenho certeza que você vai lembrar de alguém, tenho certeza que Deus vai te inspirar alguém. Mande aí uma mensagem agora, vamos convidando, aproveitando esses primeiros minutos para a gente convidar as pessoas que vão surgindo aí no nosso coração como inspiração. E você também vai colocando, como foi a sua semana, desde a live de semana passada, quando falamos de Abraão, vai colocando qual foi a tua experiência. Quero que seja também um momento de partilha, assim como já fizemos na semana passada. Então seja bem-vindo, coloque aqui também a sua expectativa e como que você deseja que essa live toque hoje a sua vida, o seu coração. É uma alegria estar com vocês mais esta terça-feira e mais esse momento em que nós vamos partilhar a palavra, um momento de espiritualidade, um momento de crescimento humano, de crescimento emocional. Esses são os objetivos dessa live, dessa série que eu então criei para que a gente possa ter nesse tempo de pandemia e um momentinho de espiritualidade. Todos nós sabemos o quanto é difícil na correria, na agitação, pararmos. Então pensei que esse momento pudesse servir também para você, para você parar, para você rezar, para você tomar a palavra de Deus, para você olhar para a sua humanidade. Então quem você acha que precisa nessa noite parar para rezar? Quem você acha que precisa nessa noite parar para escutar a palavra? Mande aí uma mensagem, mande para essa pessoa o convite dessa live. Estamos apenas iniciando, os primeiros minutos a gente sempre deixa um pouquinho para a gente aí se interagir, para a gente comunicar, tá ali a Aparecida, dando boa noite lá no Itamaraty. Estou vendo ali também a Viviane, toda a família, sejam bem-vindos. Terezinha participou ontem do nosso curso de coaching grupo. Todos que vão entrando, sejam bem-vindos. Aqueles que estão pela primeira vez nessa live, que não puderam participar na semana passada, vamos chegando. Será com certeza um momento aí muito especial na nossa vida. E vamos aí esperando mais uns minutinhos para o povo ir chegando, para o povo ir entrando. Lembrando que começamos na semana passada falando de Abraão, a grande provação que Abraão passou e também as provações que nós passamos, como que a gente reage a isso, quais são as emoções que podem despertar em nós. Depois pensei em hoje falarmos dessa solidão de Jó e também temos ainda mais uma live na semana que vem, nesse mesmo horário, sempre na terça-feira, 8h30 da noite. Chegando ali também Janaína, Dudu, o pessoal ali da escola, do Espaço de Vida, Célia, já falamos semana passada um pouquinho da Célia também, da amizade, todo o carinho de poder ter acompanhado também essa família aí no momento de provação, mas que passaram em Deus e estão agora prosseguindo. Muito bom ter vocês entrando aqui nessa noite, Separei uma camisa especial para essa live, que é exatamente com a frase gentileza gera gentileza. Essa deve ser uma frase que deve motivar o nosso dia a dia, que os nossos atos, que os nossos pensamentos, que as nossas boas intenções sejam de gentileza, que a gente possa gerar gentileza na vida daqueles que nós encontrarmos, na vida daqueles que nós desejarmos uma mensagem. Então, a minha gentileza nessa noite é essa palavra que eu vou partilhar com vocês. Eu quero gerar gentileza na vida de vocês nessa noite,
Por isso coloquei essa camisa também, que eu ganhei na alegria de poder partilhar com vocês essa ideia, essa gentileza que a gente vai fazendo por meio dos nossos atos, das nossas palavras, dos contatos que a gente vai tendo no nosso dia a dia. Eu espero que você tenha aproveitado a palavra que nós partilhamos na semana passada, que você tenha recordado coisas da sua vida, provações que você tenha passado, assim como Jó passou, né? Assim como Jó vivenciou. Vamos acabar tocando um pouco mais nisso hoje, dando continuidade ao que Abraão passou. Jó também passou por provação, mas a gente vai seguir aí uma outra linha. Mas espero que você tenha levado para a sua vida e recordado coisas da sua vida, né, das tribulações, né, dos momentos de provação que você tenha passado, que Abraão tenha sido aí um grande modelo para a sua vida, como foi para a minha vida. Eu partilhei semana passada como foi para a vida da minha família, e nós saímos mais fortalecidos, saímos mais unidos, e assim quero que a palavra dessa noite também toque aí, né, o seu coração, a sua realidade, a sua história, te faça recordar de coisas importantes na sua vida. A solidão de Jó é o tema escolhido para essa live de hoje, para essa partilha de hoje. O início do livro de Jó traz umas palavras muito interessantes, você pode tomar depois com calma. Eu vou apenas ler aqui um trechinho que vale a pena, e desse trecho a gente vai partilhando. O início do livro de Jó fala que ele era um homem íntegro, reto, que temia a Deus, que fugia do mal. Jó teve então 7 filhos e 3 filhas. No total aí, então, Jó, além, né, dos filhos, como vai aí indicando, né, 10 filhos no total, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e uma grande quantidade de escravos. Este homem era o mais considerado entre todos os homens do Oriente. Então essa é a chave de leitura que nos dá já a orientação do livro de Jó. Como que Jó era considerado? Jó era esse homem, o homem considerado mais rico e mais respeitado no Oriente. Não só pela sua riqueza, mas porque era íntegro, porque era justo, porque era reto, porque temia a Deus, porque amava a sua família. É um homem que valorizava profundamente a sua família, tanto que a palavra vai dizer, logo ali no início vai dizer isso, que os filhos trocavam entre eles, revezavam, né, festas nas casas uns dos outros. E era um momento de reunião, podemos assim dizer, em que eles comiam, que eles bebiam, que eles se divertiam. E para Jó, ele considerava logo que se alguma coisa tivesse acontecido naquela reunião familiar festiva, ele logo após cada festa oferecia holocaustos e sacrifícios para que Deus pudesse perdoar os pecados. Então é interessante a gente perceber que Jó tinha uma preocupação muito grande em não ferir a Deus, em não vou usar a palavra melhor aqui, não magoar a Deus, né? Não seria a melhor palavra, mas para a gente poder entender. Então a preocupação de Jó era muito grande, e por isso segue depois a palavra dizendo que se aproximam de Deus os anjos, e juntamente com os anjos se aproxima aquele anjo que é chamado o anjo decaído. A palavra vai trazer o nome propriamente de Satanás, e ele então pede a Deus permissão para tocar na vida de Jó. Porque na ideia daquele anjo decaído, na ideia de Satanás, Jó só era um homem íntegro, Jó só era um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus, porque ele tinha tudo.
porque a sua família estava unida, porque ele tinha muitos bens. Então, o Satanás, esse anjo decaído, diz para Deus: olha, deixa eu tocar na vida dele. Porque quando eu tocar na vida dele, quando eu tocar nos bens dele, ele vai blasfemar contra ti. Ele vai se voltar contra ti. Então, essa é a palavra de Satanás. Depois você pode ler com calma. Talvez surja dessa live um propósito. Se você não leu o livro de Jó, leia o livro de Jó, vale a pena. E eu coloco um versículo como um versículo fundamental para que a gente possa entender toda a história de Jó. Lá no versículo 21, logo do primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 21, depois que descreve tudo que Jó vai perdendo a partir do momento que Deus permite que Jó passe por essa provação, por essas tentações. Os seus filhos morrem, ele começa a perder os bens, os animais que ele tinha começam todos a morrer, e aí ele vai recebendo todas essas notícias, e aí Jó vira e diz, Jó levanta a cabeça, rasga o manto, raspa a cabeça e diz: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu tudo que eu tinha, família, amigos, bens, etc. Jó diz: o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa é a frase que nós podemos dizer que caracteriza a fidelidade de Jó, que caracteriza o caminho que nós vamos perceber aqui durante toda a história do livro de Jó. A consciência da fé desse homem se resume nessa palavra. Ou seja, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Da mesma forma que eu vim, da mesma forma eu vou voltar. Nada disso me pertence. É como se Jó estivesse dizendo isso, né? E aí eu pensava nessa solidão que Jó viveu. Porque começa Jó a viver essa solidão no sentido de que ele fica sem nada, literalmente, sem coisas materiais, sem pessoas do seu lado, sem as pessoas mais queridas, foram tirados dele os seus filhos, morreram, diz ali que caiu um raio sobre a casa em que eles estavam, um furacão se levantou e matou a todos. Então a gente vai percebendo que tudo ao redor de Jó vai ruindo, vai se perdendo, e aquele homem permanece a sua fé, permanece a sua fidelidade. Ao final de cada situação difícil é colocada uma frase, né? Jó não proferiu blasfêmia alguma contra Deus. Jó não proferiu blasfêmia, para mostrar que tudo aquilo estava acontecendo e Jó não se voltava contra Deus. Jó mesmo assim permanecia fiel, permanecia com a sua fé voltada, assim como vimos na semana passada, Abraão, né, com certeza sentindo, Abraão com certeza sofrendo, e nem assim Abraão se voltou contra Deus. Nós passamos por diversas situações na nossa vida. Uma coisa é o que Abraão passou na semana passada, né, a provação de ter que levar o seu filho para ser sacrificado, e outra coisa é o que Jó está passando e que nós estamos partilhando hoje. A situação de Jó é que ele vive um momento fundamental na sua vida, na sua realidade humana e na sua realidade de fé. Jó precisa desse momento sozinho. E é difícil a gente entender isso, é difícil, se a gente não estiver atento, perceber qual é o momento que nós precisamos dessa solidão, que é fundamental viver essa solidão, que é indispensável viver essa solidão. Quantas vezes nós não conseguimos entender as situações e as coisas da nossa vida porque a gente está acostumado a ficar sempre no meio da multidão, a gente está acostumado sempre a ficar nos afazeres, com a nossa agenda cheia, com as muitas coisas que nós temos. Então não é fácil discernir
esse momento. Não é fácil perceber esse momento da nossa vida, um momento de precisar viver essa solidão que não é fácil. As pessoas, algumas abandonaram Jó porque morreram. Imagina também esse sofrimento, ver os próprios filhos morrerem, além de perder os bens, tudo junto ali, tudo junto e misturado, como a gente diz, né? E imagina também, além disso, perceber que os amigos abandonaram, que vai começar a entrar na história de Jó, se você ler, aqueles amigos que começam a querer fazer com que Jó se desvirtue da sua fé, murmure contra Deus, fale contra Deus. Então é interessante também perceber isso. Naquele momento Jó escolheu permanecer com Deus, ficar sozinho, porque aqueles amigos não estavam colaborando, não estavam ajudando. Então, às vezes, a gente vai precisar fazer esse discernimento também. É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, né? Essa é uma frase que é importante. É melhor que, às vezes, a gente fique sem algumas pessoas e que a gente fique somente com a nossa realidade, com o nosso eu, do que estar com aquelas pessoas e a gente não ter a confiança, e a gente não perceber que aquelas pessoas estão agregando na nossa vida. Não é muito fácil fazer essa escolha. Jó experimentou o abandono no seu corpo, o abandono na sua alma, um abandono que era necessário naquele momento da sua caminhada. Ninguém ficou ao lado de Jó. Ninguém ficou ao lado de Jó. Ele viveu a solidão que precisava viver naquele momento da sua vida. Lembremos da frase que eu disse antes, né? Vivendo tudo aquilo, Jó disse: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Como é difícil dizer isso quando nós estamos sofrendo, quando nós perdemos alguém, quando nós perdemos alguma coisa, quando os nossos planos não deram certo, quando nós fomos decepcionados ou quando nós decepcionamos. Como é difícil dizer na solidão, experimentando na nossa própria carne, que não tem ninguém do nosso lado. Como é difícil dizer bendito seja o nome do Senhor. Mas foi isso que ele disse. Eu estou procurando trazer homens e mulheres, que a gente vai poder depois dar continuidade a essa série, que se tornem modelos para nós, que se tornem exemplo para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada humana, para a nossa realidade de homens e mulheres que estão na Terra. É por isso que a gente não ignora nossos sentimentos, nossas emoções. Nós estamos aqui, somos de carne e osso. E assim como Jó, nós tocamos a solidão. E assim como Abraão, semana passada, né? Nós tocamos o sofrimento, tocamos a provação e continuamos. E amadurecemos e crescemos. Por isso, eu estava lendo algumas coisas, né, retomando algumas coisas acerca desse tema e, é claro, pensando também nessa coisa prática que é a nossa vida. E me lembrei de um livro e fui lá retomar esse livro e nesse livro tinha uma frase que é dos Padres do Deserto, não tinha um nome específico, mas associada a essa frase a vivência desses Padres do Deserto. E eles então diziam que a solidão é a fornalha da transformação. A solidão é a fornalha da transformação. Ou seja, se você quer ser transformado, se você quer amadurecer, se você quer crescer, precisamos passar em algum momento da nossa vida pela solidão. E talvez você já passou por essa solidão e você não percebeu, e você não a viveu como deveria viver. Essa solidão pode vir pela perda de um ente querido, essa solidão pode vir por uma mudança na sua vida, e aqui eu coloco
que a mudança que eu tenho vivido desde o ano passado para cá gerou em alguns momentos essa solidão, talvez por uma separação que você tenha vivido. Escutei ano passado uma partilha, numa palestra, num testemunho, na verdade, de alguém que perdeu o seu filho. Eu fiquei imaginando, né, só da pessoa contar a dor dela. Então, de repente, você está aqui me escutando e você perdeu o seu filho ou a sua filha. Como Abraão, semana passada, né, pronto para sacrificar o seu próprio filho. A gente não consegue medir a dor de uma mãe, a dor de um pai, de perder o seu próprio filho. A solidão que se vive depois da perda. Então, a solidão, repito, é a fornalha da transformação. É onde a gente é purificado, é onde a gente é moldado. Mas, como eu dizia antes, é preciso perceber que você está entrando nessa realidade, que você precisa viver essa realidade com tudo aquilo que é composto, porque senão passa esse momento e a gente não percebe. Jó teve 2 benefícios da solidão, e esses 2 benefícios nós também podemos tirar se em algum momento a gente precisa passar por essa solidão, tá? Primeiro benefício que Jó tirou foi o encontro consigo mesmo. Seus filhos morreram, perdeu seus bens, perdeu, né, o seu gado, né, o homem mais rico e mais reconhecido na sua região. E aí, como ele foi perdendo tudo, o que sobrou? O que faltou? O seu eu, a sua humanidade, a sua realidade. Então, naquele momento em que nada estava próximo dele, perto dele, ao redor dele, ele teve que olhar para dentro, teve que perceber a sua realidade. Então, o primeiro benefício que nós tiramos da solidão é o encontro com a nossa humanidade. Não tenha medo de encontrar a sua humanidade. Não tenha medo de olhar para a sua humanidade. Não tenha medo de olhar para os seus defeitos, para as suas qualidades. Não tenha medo de olhar para as emoções que estão aí dentro de você, né, borbulhando. E às vezes são emoções que não são muito agradáveis, né? Às vezes a gente está triste, está angustiado, às vezes a gente está mais alegre, mais entusiasmado. Olhar para tudo isso, porque tudo isso faz parte da nossa humanidade. Só é possível transformação, só é possível mudança quando nós olhamos para dentro de nós. Sócrates dizia, né? Depois se estendeu, Santo Agostinho também, outros santos usaram e amadureceram essa frase, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas ontem, passando o curso de coach emocional em grupo, né? Eu trazia uma outra frase de Sócrates que completa essa, dizendo que o aperfeiçoamento só se dá no encontro consigo mesmo. Só é possível um amadurecimento, só é possível um crescimento quando a gente dá um tempo para nós mesmos. E é esse primeiro ponto que nós estamos aqui colocando, né? Os benefícios. Um dos benefícios da solidão de Jó foi encontrar-se consigo mesmo, encontrar-se com a sua humanidade, saber exatamente o que estava acontecendo dentro dele naquele momento. Porque parece que a gente tem fé e a gente não pode sentir algumas coisas, né? Parece que a gente tem fé e a gente não pode perceber que dentro de nós tem raiva, que às vezes a gente sente ódio, que às vezes a gente não está bem. Não quer dizer que a gente vai viver de acordo com aquilo, mas você olhar e reconhecer que aquilo existe dentro de você é humano. E aí sim você pode trabalhar melhor, direcionar melhor aquilo, né? Segundo benefício dessa solidão vivida por Jó e da solidão que um dia você possa passar, ou da solidão que talvez um dia eu possa passar, ou eu já passei, ou você já passou, não importa. O segundo benefício é a gente conseguir entender que Deus é um Deus amoroso.
Mas ele permitiu que Jó perdesse a sua família, ele permitiu que Jó perdesse os seus bens, ele permitiu que Jó perdesse o reconhecimento humano, né? de ser um homem íntegro, de ser um homem mais rico, etc. Mas naquele momento de solidão, Jó pôde olhar para Deus e reconhecer que Ele era o Criador de todas as coisas. E reconhecer que Ele era o Senhor de todas as coisas. Que Ele deu um dia, que Ele tirou e que Ele poderia dar novamente. Talvez é no momento de tribulação que a gente vai perceber ainda mais o quanto Deus nos ama. Talvez é no momento de tribulação que nós vamos perceber o quanto Deus cuida de nós. Talvez é no momento em que nós perdemos as coisas, ou que nós perdemos pessoas, que nós vamos perceber o quanto Deus é um Deus amoroso. Muitas pessoas leem o Antigo Testamento, muitas pessoas leem diversas passagens do Antigo Testamento e elas por isso acham que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, ou é um outro Deus totalmente diferente quando se lê o Novo Testamento. Não, é porque a gente acaba não lendo com o fio condutor que deve se ler. Esse Deus que é capaz de fazer tudo pelo povo. Esse Deus que vai suscitando homens, mulheres, capazes de dar a vida para resgatar o povo. É Deus que chama Elias, é Deus que chama Moisés, é Deus que chama Ruth. Então, assim, são diversos homens e mulheres que Deus vai suscitando. É um Deus que abre o mar, é um Deus que faz da pedra sair água. Como que esse Deus é um Deus mau? Como que a gente pode dizer que esse Deus não é um Deus amoroso? Como que a gente pode dizer para uma criança, né, Deus vai te castigar? Essa mentalidade que a gente precisa cada vez mais tirar de um Deus que não é um Deus que ama. Então, na solidão, na tua solidão, como na solidão de Jó, que você consiga perceber o quanto Deus nos ama. Na semana que vem nós vamos falar de Elias. E aí tem uma passagem do profeta Elias em que ele está fugindo da perseguição da rainha, ele entra então numa caverna, ele fica lá um período, e nesse período, em um dado momento, Deus se manifesta, Deus passa. Naquele momento de tribulação, de perseguição, de solidão que Elias viveu, Deus passa numa brisa suave. Deus não passa no fogo, Deus não passa na tempestade, Deus passa numa brisa suave, porque Deus é amor. E assim deve ser também a manifestação na nossa vida. Por isso eu comecei a live assim, né, mostrando a minha camisa, né? Gentileza gera gentileza. E assim deve ser a nossa vida, né? Gerar essa gentileza na vida das pessoas, pela nossa palavra, pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes. Que nós sejamos esse sinal desse Deus que é amor. Então é ali, exatamente no deserto da nossa vida, como um dia Jesus viveu lá no deserto e foi tentado, passou por aquelas tentações, né? Ali naquele momento em que Jesus também foi transformado por aquele tempo de solidão, na solidão que nós somos chamados a nos enxergarmos mais ainda. É ali que a gente vai perceber realmente quem nós somos. Não o que os outros pensam de nós, não o que os outros acham de nós, ou não uma imagem que nós fizemos de nós mesmos ao longo do tempo. A imagem que nós vamos construindo ao longo do tempo pode ser diferente daquilo que realmente nós somos. E é impossível crescer. Porque você colocou como que uma casca, né, ao redor da tua vida, e você não conseguiu progredir em diversas áreas. Eu não consegui progredir em diversas áreas, porque eu coloquei ali uma imagem que não é a imagem daquilo que eu realmente sou. Então não tenha medo de olhar para você. Tem uma dinâmica que eu gosto de fazer quando falo do autoconhecimento, e que é interessante que você faça com você mesmo, né? Que é o mais importante. Se coloque diante do espelho
uma imagem aqui, né? Todos os dias. E é como se você estivesse todos os dias fazendo esse trabalho de autoconhecimento. Olhe para dentro de você. É possível se fazer isso de diversas formas, num momento de oração, num momento de meditação, que é uma prática que eu tenho feito todos os dias, pela manhã, e ali você tem um tempo para você mesmo, olhar para você mesmo. Procurar, pessoas que podem te auxiliar nessa meditação, meios, hoje com a internet a gente consegue tantas coisas, mas que você tenha um tempo para você, que você todos os dias olhe para dentro de você. Não, porque fulano de tal disse isso de mim, porque fulano de tal acha isso, mas o que você realmente vê em você? Então esse autoconhecimento é fundamental. É ali nesse tempo de solidão que a gente tem a oportunidade de olharmos para a nossa vida. Repito, pode passar. Esse tempo pode passar e você não perceber, e você não olhar para dentro de você, e você continuar na correria, com a agenda agitada, com muitas pessoas para você se conectar, para você falar, e você acaba não olhando para a sua humanidade, não amadurecendo, não crescendo. Anotei aqui também um caminho que a gente pode trilhar, que a partir daquela frase da fornalha, da solidão como uma fornalha de transformação, que é exatamente a fornalha é igual à purificação, e a purificação é igual à transformação. A gente passa pela fornalha para sermos purificados. E nós somos purificados por quê? Porque nós queremos transformação na nossa vida. Mas eu tenho, 40 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 12 anos, 20, não importa a sua idade. Todo momento é momento de transformação. Todo momento é momento de purificação. Basta você deixar, basta você entrar nesse processo. Não é um processo fácil, como eu já dizia aqui antes. Eu queria colocar 4 pontos, porque às vezes a nossa visão de solidão é muito diferente da solidão dentro da espiritualidade falando, dentro dessa realidade espiritual falando. A solidão para o mundo, o que é? Muitas vezes a gente acha que solidão é apenas um tempo e um lugar que nós escolhemos sem ninguém ficar incomodando a gente, sem o outro nos incomodar. E a solidão a gente vai ver que é muito mais do que isso. Mas a gente pode confundir solidão com isso. Um lugar com o tempo que eu fico e que eu escolho sem ninguém ficar me incomodando. Eu posso estar lá nesse lugar, eu posso estar lá nesse tempo e não estar vivendo a solidão. Solidão para o mundo é privacidade. Eu quero ter privacidade, então eu chamo isso de solidão. Isso não é totalmente solidão. Solidão, muitas pessoas acham também que é um lugar, um momento em que eu vou recarregar as minhas baterias para continuar a minha caminhada. É uma parte da solidão, mas não é totalmente a solidão. E para o mundo, solidão é um lugar onde eu restauro, onde eu me recupero, onde eu sou tratado das minhas feridas acontecidas pelo meio do caminho. Tudo isso que eu fui falando faz parte da solidão, mas não é a solidão de maneira plena. A solidão vivida por Jó, por outros, de João Batista, de Jesus, que é o foco, o principal meta da nossa vida cristã, espiritualmente falando, solidão é o lugar de conversão. A solidão é o lugar de mudança. E aonde que precisa ser vivida essa solidão de maneira plena? No nosso coração, na nossa humanidade, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. É aí que precisa se viver essa solidão. É aí que precisa se escolher viver esse momento. Então não basta escolher o lugar e não ser incomodado, mas que você esteja naquele lugar voltando-se para dentro de você. Não basta ter privacidade se nessa privacidade você não vai realmente dar lugar a se examinar, a se olhar. Não basta
ir para recarregar as baterias se você vai voltar do mesmo jeito. Não basta simplesmente ir lá para tratar das suas feridas e não curar as feridas. Então, tudo que eu falei antes é importante, mas a solidão que nós somos chamados a viver é a solidão de Jó, é a solidão de Jesus. Olha como que Jó saiu. Saiu sim fortalecido, saiu sim justificado, saiu sim renovado, mas sobretudo saiu transformado, saiu convertido. Viveu tudo aquilo que precisava viver, os abandonos que precisava viver, sem reclamação, sem murmuração, sem dizer, fulano de tal me abandonou, não me abandonou. Isso aí a gente vai aprendendo que faz parte do caminho mesmo. Como eu já dizia semana passada, faz parte que alguns fiquem, faz parte que outros vão. Então a gente não vai ficar magoado e triste por isso. Então entender que faz parte da história, da nossa realidade humana, e não vou ficar guardando mágoas e outros sentimentos ruins ou emoções ruins por causa disso. Tá? Não dirija de forma ruim as tuas emoções e os teus sentimentos porque as pessoas te abandonaram, porque as pessoas não estiveram contigo. Faz parte do processo de transformação. Faz parte da solidão que é fornalha de transformação, como dizia antes. Então, no teu momento difícil, fulano de tal não esteve, bendito seja o nome do Senhor, dizia Jó. Naquele momento em que, fui fazer alguma coisa muito importante e também alguém não estava, bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento em que eu perdi um ente querido, naquele momento em que eu passei por uma separação, naquele momento em que eu perdi o meu filho, minha filha, bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, Ele tirou, Ele pode me dar de novo. E aí você vai construindo a tua oração a partir disso também, né? Repetindo a solidão de Jó, a solidão de João Batista, a solidão de Jesus. Essas são modelos para a nossa vida. São elas que precisam purificar também a nossa imagem, a nossa visão de solidão. E voltando um pouquinho, né? Que nesse período a gente ame mais a Deus. A gente ame mais, saia desse período amando mais as pessoas. E por isso eu já aqui até vou aproveitando para falar da pandemia, né? Aproveita esse momento também como um momento, né, de crescimento, espiritual, de crescimento nessa realidade socialmente falando, que a gente chama na inteligência emocional de habilidade social. Quantos de nós não temos mais essa habilidade social de saber conviver, de saber respeitar o outro, de não querer passar por cima do outro, de não querer pisar no outro para chegar em algum lugar que a gente deseja. Hoje, as empresas, quando vão contratar, não estão apenas olhando a pessoa que faz muito bem as coisas, que é muito ágil, que é muito inteligente, mas estão olhando se ela tem a capacidade de respeitar o outro, se ela tem a capacidade de entender o outro, de conviver com o outro. Então, isso é fundamental. Será que nós estamos prontos para isso? Não apenas para dar resultados daquilo que nos pedem, mas para conviver com o outro da melhor forma? Então é importante que a gente saia desse período de pandemia, de isolamento social, de quarentena, nome que você quiser dar, mas das solidões que nós precisaremos passar na nossa vida, que a gente saia amando mais a Deus, amando mais ao outro e amando mais a nós mesmos. Ame mais a sua humanidade. Não tenha medo da sua humanidade. Não tenha medo de olhar para as coisas que estão aí dentro de nós, que estão aí dentro de você.
Quantas vezes a gente não cresce porque a gente não dá tempo para isso, né? A gente acha que não é importante olhar para nós mesmos. Já encontrei pessoas que até dizem, né? Hoje temos o recurso dos profissionais de fazer uma terapia, de fazer um acompanhamento. Tem gente que diz, não preciso disso porque eu tenho fé. É como se a fé não precisasse de outras coisas. Então, às vezes é necessário para você aprofundar o seu eu, para você aprofundar a sua humanidade, para que você gere um crescimento na sua humanidade, ou de alguma situação que você tenha passado ou esteja passando, que você recorra a esses profissionais, claro, muito bem escolhidos, muito bem pensados, indicados por alguém que saiba, que você faça, que você não tenha medo disso. Semana passada eu falava um pouquinho disso, na live que eu fiz com o Padre Luiz Carlos, nós falamos disso, eu trouxe aqui o documento Fides et Ratio, né, do Papa João Paulo II, a fé e a razão, falando disso, né, que a fé e a razão são duas asas que elas caminham juntas para conduzir a cada pessoa para o céu, para conduzir cada pessoa para Deus, porque a fé foi criada por Deus e a razão também, então não tem por que as duas brigarem. Não tem por que as duas caminharem separadas. Então não tem por que a gente ter medo da razão, nós que temos fé. Não tem por que alguém que é muito inteligente, que é muito capaz, ter medo de aderir à fé na sua vida. Então que eu e você possamos entender que em algum momento talvez vai ser necessário uma ajuda para a gente amadurecer em situações que a gente não está conseguindo amadurecer sozinho. Eu mesmo, e no seminário, o tempo que eu fiquei no seminário, todos nós passamos algum período de acompanhamento. Depois eu também escolhi continuar, hoje não atuando mais como sacerdote, não estando mais como padre, mas continuo também um processo de acompanhamento. Então não há nenhum problema, não quer dizer que a gente é menos porque está fazendo uma terapia, porque está sendo acompanhado. Precisamos apenas reconhecer coisas em nós que precisam de amadurecimento. Mas se você não quer ser acompanhado por ninguém, não tem também nenhum problema. Mas que você aprenda a ter esse momento com você mesmo. Para que quando chegar o tempo de solidão, você esteja ainda mais amadurecido. Quando chegar essa fornalha que vai te fazer crescer, essa fornalha que vai transformar, essa fornalha que vai vir para fazer com que a tua humanidade progrida, você esteja pronto. Você não deixa que essa fornalha passe sem que você cresça, sem que você amadureça, sem que você caminhe ainda mais. É importante percebermos tudo aquilo que foi acontecendo na vida de Jó e que pode acontecer na nossa vida. Às vezes a gente não consegue perceber, mas a gente tem tudo. A gente tem as pessoas que a gente ama do nosso lado, a gente tem os bens que fomos conquistando. E aí você pode ir pensando em outras coisas, que você tem hoje e que em algum momento você vai ficar sem alguma coisa específica para que você possa se voltar para a sua realidade. Que assim como a história de Jó, a gente tem a clareza da nossa história. É fundamental. Se a gente não faz um caminho da nossa história, do nosso histórico, que a gente não tenha medo de entrar e passar pelas dores que a gente já enfrentou na nossa vida, a gente não vai entender outras coisas. Ali está alguns comentários, você pode ir falando também, Tem aqui um comentário, outras pessoas também podem falar. Então aqui um comentário da Janaína, dizendo que às vezes é preciso que alguém olhe você por fora e lhe apresente opções de renovação. É verdade. Se eu não consigo, alguém às vezes vai nos mostrar, alguém às vezes vai nos dizer. Como aqueles que procuraram esse curso que eu estou passando de inteligência emocional, são os 5 pilares, essas pessoas estão procurando renovação, estão procurando alguém de fora que às vezes transmita uma palavra,
mostre um caminho. Então eu queria que você partilhasse agora, né? Você já viveu essa solidão de Jó? Ou você viu alguém viver perto de você? Ou você está vivendo uma solidão agora? Como que você sentiu? Quais foram as emoções que despertaram em você ou estão despertando em você? Você tem conseguido lidar com esse tempo de solidão? Como eu disse lá em cima, os dois benefícios que Jó experimentou, né? O de encontro consigo mesmo e de encontro com Deus. Será que você conseguiu vivenciar isso? Então, nesses minutos finais da nossa live, eu quero que você vá falando aqui, partilhando, né, sobre isso, né? Sobre essa tua experiência no momento de solidão, no momento de abandono. Como que você reagiu quando você foi percebendo que você foi perdendo as coisas, as pessoas foram se afastando, você foi perdendo o contato até mesmo com entes queridos. Como que você ficou? Qual foi o sentimento que brotou? Qual foi a emoção? Que você coloque aí pra gente partilhar um pouquinho nesses minutos finais. Foi angústia? Foi tristeza? Foi decepção? Qual foi a palavra? Podemos colocar aí palavras, né, que caracterizam ou que caracterizaram o teu momento de solidão. Tem uma música, vou colocar aqui de fundo, que fala de Jó. Espero que dê para vocês escutarem, a gente poder partilhar um pouquinho também dessa história. E ao mesmo tempo que você escuta essa música, você vai pensando também aí nos sentimentos e nas emoções. Aproveita para rezar, né? Aproveita para agradecer esse Deus que é o Deus de amor, mas que ao mesmo tempo permite que a gente passe por situações, né? Esse Deus que permite que a gente passe por momentos de dificuldades, de sofrimento. Deus continua sendo Deus de amor. Então espero que a palavra dessa noite tenha ficado no seu coração, como Jó disse, né? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Como vai dizendo ali, né? A Janaína dizendo que não lida bem com a solidão, com a perda. As perdas vão acontecer na nossa vida. A Fátima dizendo que nesse momento eu percebi que perdia o humano, mas a presença de Deus se tornava forte em mim. É isso. Vamos ouvindo esse canto e aí lembrando de situações da nossa vida, né? Como Jó, vivenciamos esse momento que eu posso chamar um momento também especial, que é o momento da solidão, quando a gente sabe viver, quando a gente aproveita bem. E aí, como diz essa música, né? Deus não abandona. E Deus continua sendo o mesmo Deus, que não adora a Deus pelo que Ele faz, nem mesmo pelos bens materiais. Jó adora a Deus por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele pode dar. Talvez você esteja vivendo aí um grande momento de solidão e não sabia como viver, não sabia como olhar para Deus, como olhar para as pessoas. Vamos respeitar, né? Respeitar o seu momento, respeitar o momento das pessoas. E como já olhar para Deus e reconhecer: Deus me ama. Isso é fundamental. Vamos escutar o restinho dessa música.
como diz esse canto que resume aquela frase inicial, né? A Ele a glória, Ele louvor, bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, Ele me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que essa seja a nossa frase nos momentos difíceis, nos momentos de solidão, nos momentos de provação. A Ele a glória, Ele louvor, bendito seja. Qualquer frase que você quiser caracterizar, que você possa perceber que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo o mesmo, que Ele não muda o amor por você estar passando por situações difíceis na sua vida. Então, que essa palavra tenha te ajudado. Se realmente tocou algum ponto da sua vida, leve como experiência para o seu dia a dia. Se alguém que você conhece não entrou aqui, não ouviu essa palavra, tem como depois você mandar essa live. Mas o desejo de fazer essas lives é exatamente para partilhar, né, a minha vida, a minha história, a minha espiritualidade, que eu continuo, graças a Deus, cultivando. Aproveitar para que você tenha espiritualidade, para que você cresça na tua humanidade, no teu emocional. Então esse é o meu desejo para você nessa noite. Esse é o meu desejo de ter criado essa série nessa série chamada Conhecendo as Emoções. Então, assim, muito obrigado por você estar compartilhando desse momento, de você ter abraçado essa ideia. Se você quiser mandar também sugestões, né? Acaba semana que vem essa série, né? Composta de 3 lives, né? De 3 partilhas. Se quiser sugerir, pode mandar ideias para a gente poder estar também aqui dando continuidade. Ele está dizendo, né? Aparecida, difícil lidar com perdas. Quando minha mãe faleceu, a minha força foi Deus, e hoje ainda é difícil. Verdade, talvez um momento de mais experiência de solidão é quando perdemos alguém. A Viviane, ali também, lá do Itamaraty, dizendo, sinto muita falta da minha mãe. Então são as perdas que as pessoas vão também aí partilhando, que vão colocando, e que eu creio que esse talvez seja um dos momentos em que mais a gente experimente a solidão, né? Quando a gente perde algum ente querido, né? Ali a Terezinha partilhando através de amigos pela fé, sobrevivi, fiquei curada da depressão, assim como Jó, saí renovada. A fornalha, como eu dizia, né? A frase aí dos padres do deserto, a solidão é a fornalha da transformação. Então, todos nós sairemos transformados se soubermos vivenciar bem o tempo da solidão. Muito obrigado, uma alegria poder aqui de casa, né, estar transmitindo esses momentos e dizendo a todos vocês, né, que aqueles que já sabem, aqueles que não sabem, não estou mais como padre, né, exercendo o ministério, mas continua a minha fé, né, o meu amor a Deus, continua o crescimento da espiritualidade, hoje, né, sendo acompanhado também por uma outra pessoa que tem me ajudado, né, que tem sido a minha companheira também aí do dia a dia. Então é assim, a gente continua a nossa vida, a gente vive outras experiências, não é porque eu deixei, né, não estando mais no sacerdócio, que eu deixei a minha fé. Pelo contrário, amadureço ainda mais, cresço ainda mais. Então agradeço a muitos que entraram aqui acompanhando esse meu processo, né, esse momento de transformação na minha vida, que continuaram próximos de mim, meus amigos, continuaram me apoiando, não deixaram a amizade, porque eu não estou mais, né, num posto, como as pessoas dizem, no status, à frente de uma realidade ou outra, né? As amizades, elas vão muito mais além do que isso. Então, muito obrigado, carinho, amizade, aqueles que continuam tendo, né, um olhar assim muito especial para mim.
É muito bom receber, como ontem eu recebi no dia do amigo, o carinho de tantas pessoas. Então, obrigado por vocês entrarem aqui, partilharem esse momento. E semana que vem, 8h30 da noite, a gente continua. Semana que vem, vamos falar de Elias. Depois, acompanhe as postagens. Eu vou estar colocando lá o tema exato, que agora, assim, de cabeça eu não lembro. Só sei que vamos falar de Elias, mas não lembro, assim, o tema que eu escolhi, tá? Então, obrigado, Alicélia, que é aqui de Teresópolis, Aparecida, né, que sempre tem também aí se manifestado nas redes sociais, pela amizade, pelo carinho de sempre. Fátima está ali, né, dizendo obrigado por partilhar seus conhecimentos conosco, e assim eu quero dar continuidade. Então, entre lá depois, deixe seu comentário também no vídeo que eu vou deixar no Instagram, sempre bons comentários, porque é um feedback, é um retorno, e aqueles que não estiveram aqui vão estar vendo também o quão foi importante para a sua vida. Então, terça que vem, 8h30 da noite, a gente encerra, chama mais alguém para participar conosco. Um abraço e termino dizendo que a solidão é a fornalha que vai transformar a sua vida. Um abraço para todos.